Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos na presença de Deus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao vosso maior serviço e ao vosso louvor. No dia de hoje nós vamos rezar para exercitar a graça de ouvir, ser capaz de ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É o que nós queremos hoje, ouvir e praticar. Aprender a ouvir e a praticar. No dia de hoje nós queremos exercitar isso. Então, é esse o espírito da nossa oração hoje. Nós queremos rezar para que essa graça se desenvolva em nós. No dia de hoje nós queremos ouvir, aprender a ouvir e praticar o que Jesus ensina. Vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 42 a 50. Marcos 9, 42 a 50. Mas tudo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares na vida coxo, do que tendo dois pés seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que, tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se ele se tornar insípido, como que lhe restituiremos o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está falando da vida eterna e da morte eterna. Por isso a imagem do sal. O sal conserva. O sal pode conservar dentro de nós a vida, ou pode conservar fora de nós. Ou melhor, pode conservar a vida para a morte. Pode conservar a morte em nós. Essa é a grande imagem do sal no Evangelho de hoje. O sal conserva, então ele pode conservar a vida eterna em nós, fazendo com que a gente tenha sal, e ter sal é, como diz no versículo 50, viver em paz com os outros. Ou podemos ter a morte, o fogo. É a ideia da condenação eterna, do inferno. Né? O que é o inferno? É quando você não está no reino. É isso que o Evangelho de hoje está querendo mostrar. Quando você não está no reino, você está naquilo que não é o reino. E aquilo que não é o reino é o inferno. O primeiro ponto do Evangelho de hoje está no versículo 42, que eu gostaria de meditar com vocês e motivar a meditação. Mas todo que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Ou seja, que colocassem uma pedra no pescoço, né, com peso, e jogasse no mar, porque ia afundar, ia morrer. Ou seja, se você lança o seu irmão no pecado, você já está morto. Entendeu? Já tem a morte dentro de você. Só que esse pecado aqui não é o pecado moral apenas. Muitos entendem assim, é não falar, não prejudicar, não levar a pessoa a pecar, não levar a pessoa, por exemplo, para beber, para adulterar, não levar a pessoa para a prostituição, para a pornografia, ou seja, seria um pecado moral. Muitas vezes a gente entende isso, só que não é isso.
o essencial. O essencial é o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que distancia de Deus. O pecado é aquilo que traz a mentira para a vida e que traz a morte para a vida. O pecado é tudo aquilo que gera morte. O pecado é tudo aquilo que oprime, mata, destrói a vida do outro. Isso é o pecado. Então é esse o ponto que o Evangelho está mostrando. Se você não consegue viver em paz com seu irmão, mas se fica provocando a morte do irmão, já era melhor para você estar morto, porque você já morreu. E eu tenho provocado a queda do meu irmão, ou tenho provocado que meu irmão tenha vida e se levante? Como é que eu tenho vivido? Eu que quero ser ministro da comunhão, ou que já sou ministro da comunhão da palavra, eu que sou líder de comunidade, como é que eu tenho vivido? Esse evangelho diz o que para mim? Dentro de mim tem o desejo de elevar o irmão ou de derrubar o irmão? É isso que Jesus está dizendo no evangelho. Se você leva o seu irmão a cair, você já está morto. E não é só cair no pecado moral, entende? Porque é fácil dizer assim, desde que eu não fale palavrão, desde que eu não leve meu irmão a fazer coisas, entre aspas, feias e coisas desse tipo, então eu não estou pecando. Não, pecado é tudo que gera morte. Se você não ajuda, se você não corrige, se você não perdoa, se você calunia, se você fofoca, se você intriga, se você ofende, se você é agressivo, tudo isso gera morte no irmão. As palavras, as atitudes, os desejos, tudo isso gera a morte do irmão. E como eu tenho gerado a morte do meu irmão? É esse o ponto de hoje. Eu tenho feito meu irmão cair ou tenho feito meu irmão se levantar? O que é que como eu tenho vivido? Meu irmão comigo tem caído ou tem levantado? Eu tenho sustentado o irmão para ele não cair, mesmo quando a coisa está difícil, ou eu tenho ajudado meu irmão a se afundar mais e mais e mais? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o arrancar, né? É melhor para ti entrares sem uma mão, sem um pé e sem um olho, do que tendo os dois caíres no mar de fogo. Ou seja, mão é o que faz, é o que produz. Pé é aquilo que faz com que você se movimente. E o olho é aquilo que você enxerga. A mão pode acolher, levantar, sustentar, fazer o irmão ficar firme, ou a mão pode empurrar, negar, jogar fora, bater. Entende? O pé pode ajudar o irmão a caminhar. Com as mãos e com os pés você ajuda o irmão a caminhar. O pé pode ir a algum lugar para socorrer o outro. Mas o pé também pode pisar, chutar. Entende? O pé daquele sacerdote, daquele levita que viu o samaritano caído, fez com que eles desviassem o caminho. Mas o pé do bom samaritano foi até o homem caído. Os pés de Jesus levaram Jesus à cruz para salvar o homem. Os pés de Judas levaram Judas a trair Jesus. E o olho? O olho pode enxergar o outro para amar, para acolher e para proteger. O olho pode enxergar o outro com cobiça, enxergar o outro com malícia, enxergar o outro com preconceito, fechar os olhos para a dor do outro. Então é melhor não ter mão, não ter pé, não ter olho, do que tendo isso ir para o inferno. É o que o Evangelho está dizendo. São Francisco tem uma frase que diz assim: Cristo não tem mãos, Cristo não tem olhos, Cristo não tem pés, não tem boca. Cristo precisa das minhas mãos, dos meus pés, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca. Então eu sou um outro Cristo. E isso é ser sal, é ter sal. Entende?
o que é que eu tenho que arrancar de mim? As minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, tem levantado ou tem derrubado a vida do irmão? Se eu levanto o irmão, sendo as mãos, os pés e os olhos de Cristo, eu tenho sal em mim. Um sal que me conserva para a vida eterna. E esse sal aí é símbolo do Espírito Santo, por isso que no batismo, no rito antigo do batismo, a criança recebia o sal na língua. O sal é símbolo de Cristo e símbolo do cristão. Ter sal é viver em paz. A campanha da fraternidade deste ano vai dizer que Ele é a nossa paz. Ter sal é viver em paz. Ter sal é ter paz dentro de nós. E ter paz para o outro, para viver com o outro. Eu tenho vivido em paz, eu tenho promovido a paz, eu tenho buscado viver em paz. As minhas mãos, os meus pés, os meus olhos têm promovido a paz, a vida, ou não? Reze com calma esse texto, deixe Cristo falar o teu coração. O salmo de hoje é o Salmo 94, 95, que deve nos motivar. Shalom do Pai. Não esqueça de anotar tudo no seu caderno, que você experimentar na oração de hoje. A paz.